São 9 horas mais 14 minutos, 27 graus e 4 décimos a temperatura. Já está na linha conosco o senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores. Senador Paulo Paim, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, satisfação é nossa, Elias Silveira, falar para a Rádio Osório, programa Olho Vivo. Hoje, Dia Internacional das Mulheres. E permita que eu postei hoje uma pequena mensagem, escrevi na madrugada, para as mulheres. Posso apresentá-la? É 30 segundos. Mas claro, senador, até porque nem todos têm acesso à internet. Exatamente. E o veículo de comunicação de massa ainda é o rádio, né, senador? E também tem outra, senador, não vamos dar uma também de presidente da República, que se comunica só por Twitter, né, tchê? Exatamente. E como eu terminei há pouco tempo, enfim, o pessoal de Brasília corrigiu aqui também, e agora então vou colocar no ar, vou colocar depois de eu ler para você a postagem, é bem curtinha. Claro, eu só digo o seguinte: 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Os sinos dobram em homenagem a você, mulher. Obrigado por tudo. Vida longa a essas mulheres, heroínas, guerreiras, que travam o bom combate das políticas humanitárias sem fronteira. Você, mulher, é o símbolo do amor e da vida. É o símbolo do povo brasileiro. A reforma da Previdência é o fim. Você, mulher, é o começo de tudo. Pronto. Tá certo. Não deu 30 segundos, agora, em primeira mão com você aí. Não deu 30 segundos, senador. Senador, até por falar nisso, como é que o senhor, antes de nós falarmos a respeito da reforma da Previdência, como é que o senhor está analisando esse atual momento político que nós estamos vivendo no país? Olha, primeiro dizer que o momento político é muito, muito delicado. Talvez as pessoas, pela distância, né, de tudo que acontece em Brasília, mas pelos meios de comunicação também repercute, mas também não estejam vivendo o que está lá no coração desse momento vive, né? E a preocupação aumenta cada dia que passa, te confesso. Eu já vejo falas do presidente da Câmara, do presidente do Senado, que tinham uma posição muito clara a favor do governo e que no momento estão se sentindo inseguros por tudo aquilo que está acontecendo, né? As falas, digamos, eu nunca faço críticas pessoais e não vou fazer aqui agora, né? Mas as falas que vêm do governo, mal colocadas, dando dupla interpretação, como essa de hoje, dizendo que a democracia só existe, eu estou resumindo, devido às forças militares, é mal colocada. Eu poderia dizer, as forças militares são guardião do processo democrático e da Constituição. Eu fico preocupado que me parece que onde estão os assessores, um presidente da República, eu poderia tentar resumir, ele pode ter 3, 4 assessores que são os mais preparados do continente, no mínimo. E como é que não assessoram, não ajudam, não contribuem e deixam que essas quase intempéries, digamos, sejam colocadas todos os dias, que vai criando uma insegurança para todo o setor, e tenho certeza, não é só o trabalhador, o aposentado, falando de previdência, né? É o próprio empresariado, é o setor econômico, é a política internacional nossa, como fica, né? Então essa insegurança é muito grande, por isso que todos nós estamos preocupados, queremos que o Brasil acerte o tom e que a gente não viva momentos mais difíceis que nós estamos vivendo agora. Bom, esta proposta, qual é a sua opinião a respeito desta proposta que está na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência? Olha, como eu falei na postagem, né? Essa proposta, na verdade, é o fim. Eu, sinceramente, logo que ela saiu, alguém me perguntou lá em Brasília, porque como eu trato muito desse tema, o que tu achou, pai? É pior ou melhor que a do tema? Eu digo, olha, eu não vou falar nem que é pior, nem a melhor, porque primeiro eu vou estudar a matéria, né? Ela tinha chegado no Congresso há 30 minutos. Aí eu fui me debruçando e, naturalmente, claro, eu me cerquei de técnicos, eu não ia chutar.
E hoje eu posso dizer com total segurança, olha bem o que eu estou dizendo, ela é muito pior que a do Temer. Muito pior. Por quê? A do Temer, resumindo a grande diferença, ela não acabava com a Previdência. Essa acaba com a Previdência e cria o tal regime de capitalização e abandona o de repartição. Repartição, vamos resumir aqui, é porque era um bolo que todos contribuíam para fazer, no caso, aquele bolo, né, ou aquela cesta de contribuições, e isso sustenta não só a Previdência, a saúde e também a assistência, que é a Seguridade Social. Bom, hoje, nesse sistema que nós temos hoje, 25% é a contribuição do empregado. Os outros 75% é a contribuição da sociedade e dos empregadores. Leia-se, tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, agrotéricos, CONFINS, contribuição de empregado e empregado. Então, toda vez que você vende ou compra um bem, você também paga a Previdência. Isso aqui, tirando a contribuição de empregado, é 75% de toda a receita da Previdência. Se isso é verdadeiro, como é que eu vou migrar para um regime chamado de capitalização, que é uma poupança individual, onde você que está me ouvindo nesse momento, que está me entrevistando, os que estão me ouvindo, vai ser a poupança que ele puder depositar, e mais nada. Não vai ter nada ali. Então, como é que isso vai sustentar a Previdência quando você retira dela 75% das contribuições? O que vai acontecer? Não, mas isso é para os novos, vai ter uma regra de transição. Mas vamos ver, vamos apontar então. O cara chega na empresa e diz, olha, tem dois regimes, o de capitalização, que é a tua poupança individual, e o atual, que todos contribuem. Mas aqui na empresa nós optamos, pelo de capitalização. Ou seja, a poupança individual de cada um, e a empresa então não tem que pagar por nada. É pegar o largar, que nem o fundo de garantia. Eu sempre dou exemplo, já virou até marca nacional no Brasil, todo mundo dá esse exemplo. Que eu venho dando já, desde que chegou lá a reforma trabalhista, antes da Previdência. Onde eu digo, quando eu fui na empresa, me disseram que tem dois sistemas, o fundo de garantia e estabilidade, qual é que tu quer? Eu digo, eu quero estabilidade. Ele disse, não, mas nesse sistema não tem mais vaga, só tem no fundo de garantia. Digamos que seja verdade tudo que eu estou falando, e as pessoas têm que optar pelo regime da poupança individual. Quem vai pagar a aposentadoria daqueles que já estão aposentados e aqueles que estão em regra de transição? Porque eles vão cada vez mais se aposentando e o dinheiro não vai entrar, porque vai tudo para uma poupança individual do cidadão. Ele também não tem benefício garantido nenhum, porque esse sistema da poupança individual, olhando agora para aquele que vai optar por esse sistema, foi adotado no Chile, no México, na Colômbia, se eu não me engano, na Argentina, e no Chile, né, que é o exemplo mais claro que chega para nós todos. Não deu certo em lugar nenhum e as pessoas estão vivendo na sua velhice com R$500. Exatamente meio salário mínimo aqui no Brasil. Aí aumenta o número de suicídios dos idosos, porque não tem como viver. A gente morrer de fome prefere antecipar a morte. Desde que ponto, eu que sou um homem dos direitos humanos, das políticas humanitárias, tenho que dizer isso. Me dói, mas eu tenho que dizer. É para isso que nós estamos caminhando. Por isso que eu tenho dito. Depois aumenta a idade, aumenta o tempo de contribuição, tira as especiais de setores fundamentais, como aqueles que trabalham na segurança pública, Polícia Civil, as próprias polícias militares nos estados, prejudica quem trabalha em saúde periculosa e penosa, prejudica o professor, prejudica o trabalhador rural, que vai ver de ser 15 anos a idade mínima de contribuição, que fosse de contribuição, passou para 20 agora, a idade passou de 55 para 60, o BPC, aquele que, pelo menos, é um projeto, inclusive, que eu fui um dos proponentes, que fui autor do Estatuto do Idoso, que eu garanti que 65 anos não tem como se manter, tem o direito a um salário mínimo, foi estendido depois também para as pessoas com deficiência. Agora não, só depois de 70. E até lá tem que ser com R$400. R$400, como eles colocam e ingessam, que eles colocam na Constituição fixo, R$400. Toda vez que quiser fazer um reajustezinho daqueles 400, tem que fazer uma emenda condicional. E todo mundo sabe a dificuldade que é para aprovar uma emenda condicional. Eles jogam esse valor fixo, que vai virar R$100 amanhã ou depois. Ainda desconstitucionalizam
a sistema hoje e jogam por uma lei complementar, que é mais fácil deles a qualquer momento alterar via um cheque em branco que nós estaríamos dando para eles fazer o que bem entendem. Então, é lamentável o ponto que nós chegamos. Assim mesmo, o que eu tenho dito para eles? Olha, como vocês apresentaram isso aqui não passa, não tem condição de passar. O povo brasileiro não vai deixar, não é ter uma minoria eventual aqui no Congresso. Vocês têm que fazer uma negociação profunda nessa matéria, se quiserem resgatar alguma coisa, que no meu entendimento seria uma reforma de gestão, fiscalização, combate à sonegação, executar os grandes devedores, que eles falam em 420, 650 mil, não é nada. Isso era lá quando eu fiz a CPI. Agora já está mais de 600 bi, que é juros sobre juros, que não estão sendo pagos, né? É mais de 600 bi. Se pegar todos os devedores da União, não só da Previdência, vai a mais de 1 tri e 200. Então, por que não executam? Por que não fiscalizam? Por que não cobram? Parem de fazer aquela TRU que retirou 1,5 trilhão da Seguridade. Parem de fazer refis, que os caras vão lá, negociam, pagam 2 meses, não pagam mais, dali 2 anos, pagam mais 2 meses. Foi lá na frente recebe anistia. Como teve um grande banco que recebeu uma anistia recentemente de 25 bilhões. Né? A apropriação indébita é aquilo que o cara tira do empregado e não passa para a Previdência. Só aí nós perdemos 30 bi por ano. E por aí vai. Por isso que eu entendo que o governo assumiu há pouco tempo, mas eles têm que ter a sensibilidade de ouvir o que o povo está pensando desse desastre que é essa reforma e fazer um processo de discussão, de diálogo, para ver o que é possível ajustar. Mas a reforma que está aí, eu digo, não passa. É essa convicção que o senhor tem, o deputado, que da forma como está não passa? Exatamente. A convicção que eu tenho, que tenho falado muito lá, a não ser que os caras vendo, desculpa a expressão aqui, a alma pro diabo, né? Sim. Que começa a 1 milhão para um, 1 milhão para outro, e eu espero que isso não aconteça. Houve uma renovação na Câmara e no Senado, a população apostou nessa renovação. Eu espero que os homens e mulheres que chegaram lá, eu tenho conversado com muitos, até o momento eu te confesso que vejo neles um equilíbrio, porque já começaram a falar publicamente em TV, em emissoras principalmente de TV, foi que eu vi, as pessoas, não, mas é assim mesmo, tem que comprar o voto, mas o que é isso, onde chegamos? Que agora se fala abertamente que tem que comprar o voto via emendas parlamentares, né, que manda dinheiro para a região, e cargos no governo. Meu Deus do céu, o governo é para o país, e não para dar cargo para esse ou aquele, para votar como é que esteja o interesse desse ou aquele banqueiro. Sempre foi isso que aconteceu, deputado, o senador Paim, sempre isso aconteceu. Bom, e o que faz o senhor acreditar que nós, a população, né, possamos confiar nesse Congresso que nós temos hoje? Primeiro, você tem toda a razão, né? Que, infelizmente, na história, eu estou lá há tanto tempo, eu vi essa loucura, que é gestos criminosos, na verdade, é criminoso sim, porque vender a alma do interesse de um povo por emendas ou ganhar carguinho aquilo ali, isso é gravíssimo, né? Mas tudo aquilo que eu sempre falei contra, e graças a Deus, a mim, ninguém poderá nunca dizer que peguei um carguinho, seja de Pedro, de Paulo, João, dentro daquele governo, e nem emenda. Minhas emendas são para todos os municípios do Rio Grande, porque não é para fazer política eleitoreira, e sim destinar aos municípios que eles têm de direito. Então eu falei e cobrei isso muito. Agora, o que eu ouvia, lá, logo que eles chegaram lá, que isso não ia acontecer. E vocês todos ouviram, né? O Brasil todo ouviu. Eu ainda estou insistindo que, oxalá, a gente consiga fazer que não aconteça. Segundo, a pressão popular de fora para dentro. Hoje mesmo, eu diria que há, não vou dizer milhares, não digo que estou exagerando, mas com certeza centenas e centenas de eventos em todo o Brasil no Dia Internacional da Mulher, principalmente contra a reforma da Previdência. E os deputados e senadores estão nos estados. Eles haverão de ver isso que está acontecendo, como essa entrevista que eu estou te dando. Eles sabem que eu falo muito convicto, porque fui presidente da CPI da Previdência, tenho esses dados, esses números ao alcance da mão e tenho passado, inclusive, para aqueles que querem receber. Agora, no dia 20, vamos estar lá à Frente Parlamentar Mista,
mais uma vez, né, porque instalamos de 4 anos, contra a reforma da... Não é nem contra, é a favor da Previdência Pública. Eu já tenho lá assinaturas, eu vou te dizer isso, em torno aí de no mínimo a metade do Senado, e nós temos também já a metade da Câmara, que assinaram. Não é que eles sejam contra qualquer reforma da Previdência, não. E eu conversei com eles, estou falando com a verdade, porque a assinatura deles, para mim, é uma questão de honra e fidelidade, como a gente fala no Rio Grande, de fio de bigode, né? Eles assinaram dizendo que, como está, não dá, e que tem que negociar. Por isso que eu tenho uma esperança que a gente consiga fazer uma mudança profunda e que não entregue os interesses do povo brasileiro só para aqueles que são beneficiados. Será quem? Só quem vai ser beneficiado mesmo vai ser o sistema financeiro. Porque até o empresariado, que no primeiro momento pode entender que poderá ser beneficiado, nós vamos para um estado de miséria absoluta, e quem vai fazer que a roda da economia gire? Quem vai comprar? Quem vai produzir? Quem vai vender? Se congelar os investimentos da massa salarial brasileira, ninguém vende porque não tem quem compre. Agora, ninguém nunca defendeu tantos aposentados ou idosos como o senhor, mas muitas vezes algumas coisas que foram prejudiciais para o aposentado e para o idoso acabaram passando. O que faz o senhor acreditar que agora o seu discurso, seus argumentos vão convencer os deputados e também senadores? Olha, eu já fiz muito, viu? Permita tu me dar a oportunidade de eu falar. Por exemplo, o Estatuto do Idoso é de minha autoria. Todo o Brasil reconhece que é uma obra que pode ser exemplo para o mundo se for respeitada. Sim. A política de inflação mais PIB para o salário mínimo, que pega 80% dos aposentados e pensionistas. Foi também uma construção coletiva, mas que eu que viajei o Brasil e apresentei o relatório, que era a inflação e o dobro do PIB, e pelo menos passou a inflação mais PIB. A própria PEC paralela, olha, governo Lula, vou dar um exemplo, governo Lula, eles mandaram uma reforma da Previdência. O que eu disse? Como está, não passa. Se não negociar, eu inclusive voto contra. E me acompanha aqui, tenho certeza, no mínimo 8 senadores. 8 senadores suprapartidariamente, bem claro. A partir daí, o governo Lula entendeu que tinha que negociar. Que bom que foi, né? Entendeu? E nós aprovamos aí a PEC paralela, que foi a salvação da lavoura naquela oportunidade, que manteve mudanças adequadas, mas manteve o equilíbrio. E virou lei e está como lei até hoje. Depois veio outra proposta que embutia o fator previdenciário. Digo, se não construir uma alternativa ao fator previdenciário, também não passa. Não passa, e pode ter certeza que eu defenderei contra. Pois bem, daí nós criamos junto, não foi só eu não, foi o Congresso, foi o governo Lula e Dilma, aquele fator 85-95, que é a melhor proposta que existe hoje, comparando com tudo que está aí, que permite que o homem se aposente com idade de 60 anos e 35 de idade. A mulher com 55 de idade e 30 de contribuição. Mas para que ninguém diga, mas nós vamos envelhecer, essa proposta não resolve sim. Que 2 em 2 anos aumenta conforme o aumento da expectativa de vida publicada pelo IBGE. Por exemplo, quando ela foi aprovada, ela foi 85,95. Hoje já é 86,96 e assim vai até chegar ao índice 100. Então, nós fizemos muitas mudanças que contribuíram para a Previdência continuar saudável, superavitária e atendendo. A Previdência é o único órgão que nunca atrasou um centavo em relação ao salário do povo brasileiro que depende dela, né? Mesmo aqueles que dizem que ela está deficitária, eu digo, não, parem de tirar esse 1,5 trilhão, por exemplo, da DRU, parem de dar perdão para os devedores para ver se ela não continuará superavitária de forma permanente. Eles dizem isso e pagam porque eles têm que devolver o que eles vão tirando. Tiraram 1,5 trilhão, devolve, paga em dia. É isso que eu estou tentando mostrar para eles, que não precisaria uma reforma nessa radicalidade se aprovasse só uma proposta que é de minha autoria. O dinheiro que está na Constituição e na legislação hoje, que é para a Seguridade Social, não pode ser nenhum centavo desviado, perdoado, negociado para interesses outros. Sim. O Gil está perguntando para o senhor, né, por que não foi feita a reforma da Previdência no governo do PT, o qual o senhor fazia parte
já que o senador conhece todos os problemas da Previdência? Não foi feito porque não foi necessário, porque o PT sabia que ela era superavitária. E nós provamos que ela era superavitária e estava indo muito bem, continuava indo. Agora, como eles querem quebrar a Previdência para entregar para o sistema financeiro, eles querem fazer a reforma, que me obriga, claro, a colocar na mesa todos esses quadros, esse quadro que eu estou apresentando, inclusive da CPI da Previdência. Se o PT tivesse apresentado uma loucura como essa que estão apresentando aí, de quebrar a Previdência para o passado, olha bem, mesmo ele está aposentado, fique de olho um dia, se eu estiver vivo ainda, porque a repetição vai ser aqui de 20 a 30 anos, o que vão fazer hoje, vão ver qual ficar a situação. É só olhar. O exemplo, eu peço só que leiam, está em todos os jornais, em toda a imprensa, o meu gabinete fornece também, como está o desespero no Chile por terem optado por essa visão. Por isso que eu estou dizendo, mesmo não só o PT, mesmo o Fernando Henrique, mesmo o Collor, mesmo Itamar, até um já morreram, né? Mesmo o Sarney, ninguém fez uma loucura dessa. Ninguém fez, que sabiam eles que a Previdência brasileira era superavitária, era viável. Bastaria ajuste na gestão, como eles foram fazendo, e a Previdência vai muito bem, obrigado. Agora resolver entregar para os bancos, que no fundo é a Previdência privada, claro que é uma reação não só do país, de todos os setores da sociedade, a uma rebeldia em relação a isso que eles pretendem fazer, que pelo menos, isso eu vou agora dar para dizer que eu só critico, o próprio presidente da República tem dado declarações nos últimos dias dizendo que é preciso negociar e que ele espera que a negociação chegue no entendimento, que é só a própria base, pessoal, não é uma coisa que eu estou falando aqui para quem está me ouvindo, de oposição. A própria base desse governo diz que como está, não dá. Não tem chance de passar, porque é muito cruel, principalmente com os mais pobres. Quando falam, vamos combater privilégio. Eu digo, privilégio de quem, José? Se já em 2013 nós aprovamos uma reforma, do governo Lula e Dilma, dizendo que todos aqueles, na área pública e privada, ficarão no mesmo teto que é o do regime geral. Claro que é dali para frente, eu não posso querer mexer no direito adquirido de 20, 30 anos atrás. Não posso. Mas todos que entraram de 2013 para cá, já estão no teto do regime geral da Previdência, que é 5.900. Daí para frente é a aposentadoria complementar, cada um faça como quiser. Isso eu não tenho problema nenhum. Desde que eles mantenham o regime geral da Previdência, para quem ganha altos salários, que vá fazer a aposentadoria que bem entender, e aonde quiser. Até no Chile pode fazer. Mas não vem querer aplicar para o povo brasileiro essa de ganhar, como estão propondo ali, pegar o BPC, né? R$400. O outro ouvinte está perguntando para o senhor, e ele até faz uma afirmação, e pergunta se é justo. Ele diz que pagou, né, sobre 10 salários a vida dele inteirinha. Quando se aposentou foi com 7 salários mínimos e hoje ganha menos de 3 salários mínimos. Ele pergunta para o senhor se é justo isso. É injusto, totalmente injusto. Eu aprovei esse projeto no Senado, exatamente como ele quer, eu aprovei já uns 4, 5 anos atrás, ou mais, e foi para a Câmara. E a Câmara não está votando a matéria. Onde eu peço, olha bem como é que eu fiz, uma muito equilibrada, tem na cabeça o projeto aí. O camarada ganhava 5 salários mínimos, como exemplo. Agora, de repente, está ganhando 2 ou 3. Eu disse o seguinte no meu projeto. Cada ano, ele receberia um salário mínimo até chegar naquilo que ele pagou. Está ganhando 3 hoje, o ano que vem ele ganharia 4. No outro ano que ele ganharia 5, porque isso tem um equilíbrio atuarial que também não quebraria a Previdência. Porque o cara pagou, estaria só recebendo o correspondente àquilo que ele ganhou, e daí para frente ele não teria mais defasagem, porque o aumento dele seria conforme o reajuste do salário mínimo. Esse projeto está lá na Câmara dos Deputados, mas para aprovar lá, devido à força, muito mais do sistema financeiro, porque daí nós provaríamos que, com esse projeto, que quem está na Previdência Pública não terá prejuízo algum e terá a garantia, desde que respeite aquilo tudo que nós colocamos na Constituição, de uma Previdência coerente, de bom senso e equilibrada para o resto das nossas vidas. Então, posso assegurar para ele, podemos até te mandar uma cópia, você remeter para ele, como foi o caso do Fator. O Fator também eu aprovei e mandei o fim e a proposta alternativa para a Câmara
Infelizmente a Câmara não aprovou. Ainda não aprovou, mas não rejeitou. O Anselmo... Você está perguntando, eu sei que muita gente está perguntando, pai, como é que fica a desaposentação? Eu, desde que eu era deputado, é aquela possibilidade, o cidadão se aposentou, voltou a trabalhar, como é que ficam as contribuições dele? Eu simplesmente digo que ele pode recalcular o benefício para que as novas contribuições melhorem o valor do benefício dele. Aprovamos no Senado, foi para a Câmara alterou, voltou para o Senado e nós vamos brigar para ver se o Senado aprova também. Claro, nesses tempos de agora muito difícil, mas vamos trabalhar. Mas o projeto está lá. O Anselmo está parabenizando o senhor está dizendo, muito esclarecedor, é um alento para o Brasil. E ele diz também ao pessoal da Auditoria Cidadã, merece o mesmo reconhecimento que ele está tendo com o senhor. Com certeza absoluta. A nossa querida Fatorelli. Fatorelli era uma mulher que dedicou a sua vida para provar isso, que a Auditoria Cidadã será a grande saída para o país, demonstrando que essa auditoria vai botar as coisas nos devidos lugares. Ela viaja o Brasil todo, vai para as comissões, olha, ela chega lá de manhã e fica à noite entregando documentos na mão de parlamentar para que a auditoria saia. Por que não querem que a auditoria saia? Porque eles sabem que vai aparecer os podres, principalmente dos mais poderosos. Tá certo. Senador, algo mais que o senhor gostaria de informar que eu não perguntei para o senhor? Só agradecer muito essa oportunidade, mais uma vez, Elias, e toda vez que você quiser, eu me boto inteiramente à disposição e dizer a todos que é preciso esperançar, só diria isso. Esperançar é ter esperança, mas se mobilizar, trabalhar para que as coisas aconteçam. Um abraço a todos, viva as mulheres do Brasil e do mundo. Vida longa a nossa gente. Tá certo, muito obrigado. Está aí o senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, o entrevistamos hoje no programa Olho Vivo, falando sobre a reforma da Previdência.